Olá, boa tarde. O Band Cidade em entrevista deste sábado vai falar sobre as ações desse ano e os planos para 2015 do projeto Viva Centro Galerias Populares, criado para reordenar o centro com a transformação de camelões em microempreendedores. Vamos saber como está o andamento do projeto e os serviços oferecidos nos shoppings populares inaugurados no centro da capital. Aqui no estúdio eu recebo o secretário municipal do centro, Glauco Francesco. Secretário, seja bem-vindo ao Band Cidade em Entrevista. Boa tarde, Thiago. É um prazer estar aqui na Band para falar a respeito das galerias populares, em nome da Prefeitura e do prefeito Arthur Neto. Certo. A história dos camelões ela é muito antiga. Teria-se origem nos caixeiros viajantes. Mas hoje é uma atividade informal que ocorre nos centros urbanos de forma desordenada. Já acontece também nos bairros. Como foi que a Prefeitura percebeu que podia reorganizar o centro da cidade com a realocação dos camelões, liberando as calçadas e transformando esses trabalhadores em microempreendedores? Bom, isso faz parte de um projeto maior do prefeito Arthur Neto, no compromisso que ele assumiu com a cidade de fazer um projeto de ordenamento do centro de Manaus, do centro histórico e do centro de Manaus como um todo. Para que isso fosse possível, a questão dos camelões, que era a ocupação daquela área central exatamente por eles, passava por uma solução construída com eles para que a gente pudesse fazer essa transformação, fazer essa essa transferência dele para esse centro, dando uma solução definitiva. Então se pensou em várias etapas desse projeto. O primeiro que nós precisávamos realocar era a área do que a gente chama de E67, que era a área do entorno da Matriz, Eduardo Ribeiro e 7 de setembro. Então esse foi o primeiro, a primeira área que precisava ser realocada e precisava ser devolvida as calçadas para a cidade para que a gente pudesse fazer um projeto já dentro de um projeto maior, que era o Pacto Cidades Históricas. Com isso, nós desenvolvemos toda uma estratégia em parceria com os camelões, até então, num total em torno de 2.082, organizados com a representatividade de duas instituições. Foi a partir daí, dessa negociação, que nós construímos o projeto que a gente chama hoje de Viva Centro Galerias Populares. Como é que foi a conversa para convencer os camelões de deixarem as calçadas? Através de muita conversa, de muito diálogo. As soluções foram construídas em conjunto. Desde o início, se tinha por premissa a realocação deles, por uma determinação do prefeito, de que a gente fizesse isso de forma pacífica e ordeira. As construções dos espaços populares foi uma definição dada por eles, escolhidos os pontos, aonde o sistema que a gente iria utilizar de gestão foi também discutido, a definição das lojas, ou seja, o tamanho, a forma como a gente iria expor os produtos, o processo de requalificação, ou seja, todas as etapas, houve uma inserção direta, uma conversa direta com a categoria dos camelões. Certo. Teve a aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores que autoriza o pagamento da Bolsa Auxílio no valor de R$1.000 e, além disso, garante aos trabalhadores o financiamento no valor de R$10.000 com 15 anos para pagar. A aprovação dessa lei ela foi fundamental para que eles se tornassem microempreendedores? Com certeza. Nós precisávamos criar os alicerces legais para que a gente pudesse desenvolver o projeto. O projeto tem algumas características. Uma é a gente fazer essa transição das ruas para dentro dos espaços definitivos. Para isso, eles passaram por um espaço provisório. Nessa realocação deles para dentro dos espaços provisórios, se concebeu a necessidade de fazer com que eles se requalificassem, que nessa transição para dentro dos definitivos, eles precisavam ter o mínimo de informações a respeito dessa nova forma deles gerir os seus negócios, através da formalização, através da requalificação. Para isso, foi fundamental a participação da Câmara na aprovação dessa lei, que deu suporte legal para que nós fizéssemos essa transição. O prefeito sempre entendeu que não adiantava transportá-los ou realocá-los para dentro de um espaço. Eles precisavam ser requalificados e ter todo o apoio para que eles pudessem, a partir de dentro dos definitivos, eles pudessem ter um grande futuro pela frente. E para isso nós contamos com várias parcerias.
Através da FEAM, nós conseguimos investimentos, ou seja, financiamento para que eles pudessem investir dentro da sua loja, na arrumação, na compra de equipamentos, no caso dos lanches, na compra de novos produtos, ou seja, no capital de giro. Nós tivemos uma parceria, temos uma parceria importante nesse processo, junto ao SEBRAE, que faz todo o processo de qualificação e de oficialização da capacitação mesmo, né? deles. Temos a ESP e o CETAM também, que são outros parceiros que também trabalham nessa questão da requalificação. Então, nós pensamos em todas as etapas do processo. A realocação dele para dentro dos provisórios, desse período eles fazem essa requalificação, vão para dentro dos definitivos capacitados e com linhas de financiamento exclusivamente destinadas à categoria. E aí, um próximo momento, que é as estratégias de fazer com que esse espaço seja consolidado como um centro de compras popular. E aí não é só a categoria que ganha, mas toda a população de Manaus que ganha esses espaços para ali, a partir daquele momento que é inaugurado, eles usufruírem desses espaços de compra. Certo. O senhor consegue estimar quantos já participaram desse processo? Tem novas turmas? Nós tivemos 2 turmas, uma que já houve a entrega, foi em torno de 700, nós temos mais 300 e que vão ser agora, dia 15, vai ter a segunda turma, que vai ter uma nova formatura, e isso é um momento especial, onde a gente tem vários microempresários já formalizados pelo SEBRAE, em que eles recebem essa qualificação, e é um momento muito especial, porque muitos deles há muito tempo não sentavam no banco de escola, e eles passam a ter essa oportunidade. Então, com isso, a gente resgata a autoestima, nós resgatamos também a cidadania desse antigo camelô, e a gente prepara ele para um futuro. Certo, é importante colocar que boa parte já foram realocados, né? Boa parte já foi realocada do centro, 2.082. Não, na verdade, perdão, são 2.082 cadastrados atuando Exato. no centro de Manaus, né? Camelôs realocados foram 1.005 e camelôs aguardando realocação 1.077. Novos devem ser realocados? Esse total desse quantitativo de 2082, nós temos algumas fases. Uma que nós entregamos, a primeira fase foi a entrega do Espírito Santo. Nós temos a segunda fase, que foi a entrega da primeira etapa da Galeria dos Remédios. Nós temos uma segunda etapa a ser inaugurada em torno de 120 dias, mais ou menos. A gente está definindo exatamente o cronograma, porque a gente tem uma terceira etapa, que é a interligação da área da Miranda Leão à Marquês de Santa Cruz. Esse é um outro processo que faz com que a gente finalize todo o projeto da Galeria dos Remédios, sendo um total em torno de 500 novos microempreendedores que vão ocupar esse espaço. E uma terceira etapa, que é a instalação ou a inauguração do shopping, numa estrutura muito maior, na zona leste de Manaus, que é o Shopping T4. Essa estrutura, a estrutura do T4, ele comporta uma área construída em torno de 14 mil metros quadrados, numa área total de 30 mil metros quadrados, onde nós vamos ter uma série de equipamentos de suporte a esse microempreendedor. Tá certo. Então, no segundo bloco, a gente fala mais sobre os shoppings populares que já foram inaugurados no centro, então, e os que devem ser inaugurados daí para frente. Agora, eu queria saber, o senhor acha que até o final do ano mais camelôs devem ser realocados do centro? Tem ali aquela área da rua Floriano Peixoto, ali próximo da Matriz, né? Até as proximidades do mercado municipal de Manaus. Não, em 2014 não haverá mais essa realocação. A gente tem o plano de começar a fazer isso a partir de 2015. Então, certo. Isso é uma negociação junto com a parceria da associação, que é o Barquinhos, que é o presidente, do sindicato, que é o Assis, que é o presidente, a gente e as suas respectivas diretorias e a própria classe como um todo. E essa negociação é feita paulativamente, de forma ordeira, como eu falei anteriormente, e organizada. Tudo é feito dentro de um planejamento. Então, essas conversações, elas voltam agora no início de janeiro, para que a gente possa, já na inauguração da segunda etapa do Galeria dos Remédios, a gente fazer as realocações. O processo é gradativo? É gradativo, ele é dentro de um planejamento. Então, tudo que é feito hoje dentro da Prefeitura de Manaus é dentro de um planejamento. Então, não se faz nada que não seja conversado com eles e dentro de um planejamento, de acordo com as etapas de construção dos definitivos.
Envolve também licitações? Nesse caso dos três, não mais, né? As obras já estão em andamento, tanto da segunda etapa quanto do T4, do Shopping T4, já houve o processo de licitação, a obra já está em curso. Ontem mesmo tivemos uma visita de uma comissão de microempreendedores já no local, visitando a obra. Eles fazem esse acompanhamento da obra junto com a gente, eles dão opções, eles dão opiniões a respeito do funcionamento. Então, há um acompanhamento permanente da categoria com relação ao cumprimento desses prazos e do que foi acordado. Esses que ainda estão aguardando nas galerias populares, eles devem ir para onde? Dos provisórios, eles devem ir para dentro dos remédios, da segunda e terceira etapa dos remédios e do T4. São esses os dois shoppings que a gente está construindo e deve finalizá-los o ano que vem. Tá certo, então, secretário. Agora a gente vai para uma pausa. O Band Cidade, em entrevista deste sábado, faz um breve intervalo comercial e volta já já. No retorno, a gente vai conhecer os serviços oferecidos nos shoppings populares inaugurados aqui na capital e as ações do projeto para 2015. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Cidade em entrevista deste sábado, que recebe o secretário municipal do Centro, Glauco Francesco, que faz um balanço do projeto Viva Centro Galerias Populares, criado para reordenar e requalificar as ruas do centro da capital. Então, secretário, no primeiro bloco a gente falou sobre todo o processo que foi feito para iniciar essas atividades no centro da capital com os camelôs. Dos que já foram inaugurados, né? Foram 2 shoppings populares inaugurados. Exato. No centro da capital. Como é que está o funcionamento desses novos espaços? Bom, esses espaços foram planejados através de um grupo de secretários que o prefeito transformou isso numa grande grupo de trabalho para que a gente pudesse dar soluções a esse projeto de forma complementar. Então, o Impluve foi a secretaria que fez o planejamento, fez o projeto de arquitetura, que compôs todas as ferramentas para que a gente pudesse ter na galeria ou nos shoppings, todas as ferramentas dentro do moderno conceito de comércio popular ou de shoppings, mesmo privado ou popular, foram desenvolvidos para dentro das galerias. Nós temos, no caso do Espírito Santo, 308 lojistas, 320 lojistas, sendo que 9 são lanches. Nós temos uma área de serviço que ancora todo esse projeto, que é um parque municipal, que foi o primeiro parque municipal a ser inaugurado. Nós temos uma casa lotérica, nós vamos ter uma série de outros serviços prestados dentro da galeria para que a gente possa dar suporte a esse movimento que é eminente no centro de Manaus, mas que consegue captar também novos clientes para dentro da galeria. No caso dos remédios, nós inauguramos em torno de 220 lojas, sendo 13 lanches, uma praça de alimentação. Nós temos lá a primeira venda de passagens regionais dentro da galeria. Nós temos o PAC, que anteriormente era alocado dentro do Porto de Manaus, que passou a ir para dentro e operar isso numa parceria da ouvidoria do município junto à ouvidoria do Estado. Isso é uma parceria governo e prefeitura, para que a gente pudesse operar o PAC estadual, onde tem uma série de serviços também da prefeitura que são prestados nesse PAC. Nós temos caixas eletrônicos, nós temos um mirante que é maravilhoso, é o primeiro mirante do centro de Manaus, é aberto ao público, o público pode visitar. Nós temos em processo de andamento uma licitação para que esse espaço possa ser operado por uma empresa que possa ali desenvolver um trabalho bastante interessante na área de culinária amazônica, ou seja, virar um ponto turístico também. É algo muito interessante que o centro necessita. No caso do T4, a gente tem em torno de 800 lojas que vão ser inauguradas, também praças de alimentação, nós vamos ter sala de cinema, nós vamos ter no seu entorno pista de caminhada, com quiosques, academias ao ar livre, playground, área para criança, que atenda muito aquela região da Zona Leste, hoje bastante carente de espaço. Então a Prefeitura não pensou somente na questão da categoria dos camelôs, mas pensou naquela área da cidade. Isso foi a visão do prefeito Arthur em dar um presente também para aquela região, que hoje é muito carente de espaço de lazer. Vamos ter quadras poliesportivas, ou seja,
um supermercado também, ou seja, são tantos elementos, é um mix de serviços para, vamos dizer assim, suprir aquela área da cidade que é muito carente desse aspecto, vamos dizer assim, de lazer, né? Então, o prefeito, na sua visão empreendedora, com relação à questão da cidade como um todo, visualizou aquele espaço como sendo algo que não só atendesse a categoria, mas também a população, toda a população da Zona Leste. Certo, vamos situar aqui a Galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de maio, lá no centro, e também a Galeria dos Remédios, na Rua dos Remédios, no centro. Agora, uma boa oportunidade para a população, esses dois locais, né, que oferecem, como a gente já falou, um mix de produtos e serviços. Mas muita gente achou legal a ideia de liberar as calçadas, mas não está indo até esses locais. Talvez seja preguiça mesmo. Como é que está sendo feito esse trabalho de divulgação para a população? Nesse projeto como um todo, nós temos 4 fases. Nós temos a questão das ruas, que é essa negociação, essa estratégia de mapeamento e de conversação com a categoria. Nós temos o espaço provisório, onde eles são alocados temporariamente, dentro de uma série de condições, onde tem essa bolsa, auxílio empreendedor, que a gente chama, tem um auxílio alimentar, um rancho que é distribuído também mensalmente para que a gente possa suprir as necessidades básicas da categoria, e nós temos os definitivos, que são os espaços propriamente ditos. Mas a 4ª etapa disso é todo um trabalho de estratégia de marketing para que a gente possa consolidar esses espaços como um comércio popular, como shopping ou galerias de espaços de comércio popular. Para isso, nós temos uma série de ações de marketing, de divulgação do espaço, convidando a população que antes comprava esses produtos na beira da calçada. Hoje, esses espaços foram pensados e planejados para receber essa população, esses clientes, para que ali eles possam fazer suas compras num ambiente agradável, seguro, independente de sol, de chuva. E, além de tudo isso, tem o que antes já era prestado pelos serviços, pelos camelôs, e hoje passa a ser feito de uma forma muito melhor. Eles receberam treinamento de como atender, como fazer a gestão do seu negócio, ou seja, lá continua sendo a opção que você pode ter uma variedade, um mix de produtos e o atendimento que o camelô só ele sabe fazer, né? Então, nós estamos convidando a população para que conheça esses espaços através de uma série de campanhas que nós fizemos. Estamos fazendo, nós temos a Semana do Natal, onde nós temos, hoje mesmo, tem toda uma programação de corais que estão se apresentando dentro das galerias. Nós vamos ter brindes e que eles mesmos distribuem, ou seja, tivemos uma parceria com o Sebrae de uma oficina de ideias, onde eles participam, e ali eles geram uma série de sugestões para que eles possam, junto conosco, fazer uma série de ações promocionais para as galerias. Agora, ainda não é um movimento esperado pelos permissionários, não é? O senhor acredita que, por conta do Natal, existe aí esse otimismo? Sim, a gente sabe que a situação econômica não é bastante favorável, até porque outros índices, outras instituições do comércio verificaram uma queda, de certa forma, nas vendas do comércio. A expectativa para esse Natal é que esse aumento aconteça em todos os níveis. E as galerias não fogem à regra, né? O que a gente está fazendo hoje é incrementar, através de várias ações, a venda dentro desses espaços. Isso é feito, como eu falei anteriormente, através de uma série de ações. Panfletagem que a gente faz, carros de som na rua, propaganda, encarte de jornais que a gente vai fazer agora, e fora as ações que eles mesmos se organizam e fazem individualmente no entorno da galeria. Certo. Existem informações de que alguns camelôs deixaram as calçadas e retornaram. Como é que foi que aconteceu esse processo? A secretaria identificou realmente? Não, nós temos um acordo, um termo de compromisso assinado entre a prefeitura e a categoria, em que nós nos responsabilizamos pela fiscalização das ruas a partir do momento que eles são realocados. Isso é feito através da Secretaria SEMPAB, que faz todo um trabalho de fiscalização das ruas para que não só eles não possam retornar, até porque hoje nós estamos trabalhando para que isso não aconteça, dando todas as condições necessárias para que a gente fortaleça esses espaços como compras, porque o importante para eles não é só serem relocados, eles precisam ter movimento, eles precisam ter, vamos dizer assim, um retorno financeiro dentro desses espaços. Para isso é feito uma fiscalização através da SEMPAB.
Há uma semana atrás nós aprovamos um regimento interno na Galeria do Espírito Santo, onde a gente tem uma série de deveres a serem cumpridos, a volta deles às ruas. Tem um termo que foi assinado e aprovado por eles, que essas pessoas elas têm uma penalidade, a gente acordou isso, está dentro do regimento interno, ou seja, a Prefeitura está dando todas as condições possíveis para que a gente possa consolidar esse espaço. Então não vai ser permitido que eles retornem às ruas e nem que outros ambulantes possam ocupar esse espaço que anteriormente era eles que estavam lá. Até a própria categoria tem essa reivindicação. Tem um termo assinado em que a Prefeitura se compromete de não deixar mais que ninguém retorne para as calçadas. Até porque o retorno inviabilizaria uma série de projetos que são as requalificações das calçadas do Centro Histórico de Manaus. Para finalizar, então, quais são os planos e as novidades para 2015? As novidades, a gente está... um compromisso que o prefeito Arthur vai assumir com a cidade de Manaus, não só com o centro. O prefeito vai ter uma série de ações para 2015 e isso é o prefeito que deve colocar, porque o centro, apesar de ter uma série de ações para o ano que vem, mas isso faz parte de um pacote de ações que estão sendo planejadas, finalizadas, para que o prefeito Arthur possa entregar mais um ano, ou seja, mais esse presente para a cidade de Manaus. Então, essas ações estão sendo planejadas, já foram praticamente finalizadas, e o prefeito Arthur que vai colocar mais esses planos, todos esses planos à população de Manaus. Mas garanto uma coisa, o centro vai ser muito bem visto nesses projetos, requalificação de calçadas, a gente vai voltar a respirar um ar vamos dizer assim, histórico e saudosista da cidade de Manaus. A gente está recuperando esse amor pela cidade através do centro de Manaus. É algo que é especial para nós. Tá certo, então a gente agradece a sua presença aqui no Band Cidade Entrevista. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, estamos sempre à disposição para que a gente possa construir não só um centro melhor para toda a população, mas a cidade como um todo. Obrigado. O Band Cidade Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever esta edição no portal da Band Amazonas. Acesse band.com.br/Amazonas. Você acompanha outras notícias do estado na segunda-feira no Band Cidade, a partir de 5:50 da noite. Um ótimo domingo para você.